Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui na graça do nosso Deus, na misericórdia do nosso Deus. A vontade dele prevalece. Muito feliz de estar aqui. Amém? Quantos vieram aqui para ouvir a voz do Senhor? Estamos prontos? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 7. Vamos ler a partir do versículo 7. Vamos à palavra do Senhor? Diz assim: se vós me conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta? Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê, a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Amém? Tomem assento, pode aplaudir Jesus com alegria. Aleluia. Amados, o Espírito Santo nos levou aqui a uma palavra muito especial nessa noite. Quero compartilhar com todos vocês. Isso me remete aos tempos que fui criado no Evangelho, os tempos de infância. Fui criado no Evangelho, assim como o pastor Joabe, como o pastor Álvaro, como o pastor Fernando. E isso é maravilhoso, porque aqui essa equipe formada, e Deus reuniu uma equipe de pastores comprometidos com a obra do Senhor, que tem um lastro, e esse lastro vem lá de trás, vem de um legado, filhos de pastores que deram sequência ao ministério dos pais. Meu pai, o pastor Jorge, vocês conhecem. E quando eu me deparo com a minha infância no Evangelho, a minha vida cristã, eu não quero chocá-los com o que vou falar agora, mas eu não tenho lembranças muito boas, muito saudáveis também, porque eu, assim como o pastor Joabe, éramos crianças bem pentecostais, se é que vocês entendem. A gente era bem do barulho. E quando a gente aprontava, agora caiu a ficha, entenderam, né? Na igreja, corria, enfim, o nosso pai puxava a orelha, estava certo, corrigia-nos. Eu não tenho lembranças muito boas, porque foi uma caminhada que eu tinha uma visão distorcida de Deus e do Evangelho. Eu fui criado em um ambiente extremamente religioso, havia até um certo fundamentalismo. E nesse ambiente eu fui construindo, com o passar do tempo, na minha cabeça, uma ideia completamente equivocada e distorcida acerca de Deus. Porque de fato é o que a religiosidade impõe, é a proposta da religião, é essa. E nesse ambiente extremamente religioso que fui criado, eu fui ensinado da maneira errada. Depois de um tempo, meu próprio pai foi vivendo as experiências dele. Mas no lugar que eu e os meus irmãos fomos criados, nós tínhamos essa ideia, essa imagem construída de Deus um tanto equivocada. A gente saía da linha, o nosso pai colocava a gente no canto de castigo, e ele aplicava uma penitência, uma disciplina, e a disciplina era a oração do Pai Nosso. E aquela oração do Pai Nosso, a gente já sabia que tinha que fazer 10 orações daquela, 15, 20, conforme a gravidade da traquinação. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como tu tens perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, amém, para todo sempre. Então era essa oração sempre. Então a gente associava a oração do Pai Nosso com penitência, com castigo. E a gente tinha essa ideia. Sabe aquela máxima que diz, papai do céu castiga?
Então era isso que era construído na nossa cabeça, de que se a gente saísse da linha, a mão do papai do céu era mais pesada do que o do nosso pai na terra. A cinta do nosso pai lá de cima era mais pesada, mas eu ficava só com a punição. E por não conhecer a Deus, essa era a imagem que eu desenvolvi, de que Deus era apenas um agente de punição e nada mais. Que o tipo de relacionamento com Ele era só na hora que eu aprontava, que Ele vinha com a vara para dar na cabeça. A imagem que eu tinha de Deus era justamente de um Deus castigador, punitivo. Saiu da linha, já sabe, vou te pegar. E a gente foi criado nesse ambiente. Depois que eu fui crescendo, enfim, fui vivendo as minhas experiências pessoais com Deus, eu fui chegando a algumas conclusões de que Deus, Ele não é apenas punição, Ele pune. Ele castiga, Ele age com justiça, Ele quer ser justo todo o tempo conosco, porque Ele é justo, mas Ele não é apenas isso. E quando eu cresci, eu passei a ter uma experiência com Deus, uma experiência de que o Deus que nós servimos, Ele não é apenas um agente do castigo. E aprendi também que Ele não é apenas alguém para ser requisitado nos momentos que eu julgue ser necessário. Não é apenas alguém que é um provedor de recursos, é um protetor, é alguém que está todo o tempo esperando adoração, reverência, a todo tempo esperando somente o louvor. Não, não é só isso que Deus tem, não é só isso que Ele é. Mas essa era a imagem que eu tinha dele na minha cabeça, de que Deus era apenas o castigo, o bastão da sentença e da punição. E isso é o que Satanás tem procurado trabalhar na mente de muitas pessoas. Muitas pessoas veem a Deus, e isso é a barreira que impede algumas pessoas de conhecê-lo. A ânsia dos discípulos está muito clara no texto, e os discípulos de Jesus foram criados no judaísmo. Eles aprenderam os rituais do judaísmo, aprenderam como servir a Deus, como obedecer os 10 mandamentos, enfim, mas eles aprenderam só sobre leis. Eles achavam que o livro da lei, como o próprio nome já diz, era apenas para estabelecer leis. Há muitas pessoas, pastor Joabe, que julgam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, apenas como um manual de regras. E é por isso que tem muita gente que não quer ser crente. Eu não quero ser crente porque tem que largar isso, tem que deixar aquilo, tem que fazer isso, fazer aquilo, enfim. É um amontoado de normas restritivas e regras, e isso é pesado e enfada a minha alma, o meu coração. E essa é a ideia que o inimigo mais investe. É pintar um quadro de que Deus, Ele é um grande castigador. Ele é um rei severo, que tem vontade de punir. O ambiente que eu fui criado, eu aprendi mais sobre punição do que amor. Eu aprendi mais que era mais importante ser punido do que ser amado. E essa foi a ânsia dos discípulos. Todo instante eles chegavam para Jesus e diziam: Senhor, mostra-nos o Pai. Quem é o Pai? Como é o Pai? Quando alguém pergunta sobre outro, é porque não o conhece. Esse era o dilema. A todo instante os discípulos estavam indagando e perguntando a Jesus: quem é o Pai? Mostra-nos o Pai, como o Pai é, ensina-nos a orar, inclusive a oração do Pai Nosso. A oração que eu julgava que era castigo, mas depois eu descobri que a oração do Pai Nosso não é castigo, é relacionamento. Porque Jesus ensinou os discípulos: vou ensinar para vocês o que de fato Ele é.
Já começo assim, já começou esquentando. Pai, entendeu, né? O grau de parentesco. Pai, então você é filho. Jesus já chegou assim, Jesus não ensinou na oração dizendo assim, ó, patrão nosso, general nosso, mostrando hierarquia ou patentes. Jesus disse não tem essa conversa. Ele é o teu pai. Pai nosso que está no céu. Eu não quero chocá-los mais uma vez, mas eu vou falar algo que é uma realidade e algo recorrente. Sabe o que se percebe, principalmente nessa geração? A solidão de Deus. Que é isso, pastor? Exatamente. Um Deus no meio desse vasto universo e diante de bilhões de filhos no mundo, solitário, sozinho. Porque Deus tem muitos filhos, mas poucos filhos o conhecem. Filhos Deus tem demais. Ele é pai de muitos, mas são poucos que conhecem o pai que tem. E eu passei por isso e posso falar com propriedade, porque eu fui até os 14 anos da minha caminhada sem conhecer Deus. Criado em um ambiente que só se falava de Deus. Era o tempo todo Deus, 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 mas esse Deus é o pai que castiga. É o pai que não vê a hora de me jogar no fogo do inferno. É o pai que não vê a hora de me punir. Não vê a hora, parece que ele tem uma ânsia de dar com uma pancada na minha cabeça. Porque eu comecei a desenvolver isso por causa da religião. Não faz isso, não faz. Sim, nós não podemos fazer. Existem regras, sim. Existem consequências do pecado, sabemos. Mas Deus, Ele não quer punir você. Na verdade, eu vou falar algo aqui muito expressivo e com propriedade e com base bíblica. Deus odeia punir pessoas. Sabe qual é a maior vontade dele? Que supera, que transcende, que nenhuma alma se perca. É como se ele estivesse dizendo: ninguém fica para trás, não corre ninguém, eu quero todo mundo comigo. Isso eu vim entender depois. Quando eu cheguei aos 14 anos, eu vivi a minha experiência com Deus. Eu estudava e tinha um círculo de oração, eu me lembro, há muitos anos atrás, tinha um círculo de oração e tinha uma missionária que eu não esqueço o nome dela. Ela se chamava Gilma, o pastor Joab conhece ela, esposa do pastor Lázaro, lá da Bahia. Ela pregava nos círculos de orações das igrejas, quinta de manhã numa igreja, quarta de manhã na outra, sempre pela manhã, nos dias da semana. E nesse dia, eu com a mochila nas costas, me lembro como se fosse hoje, pastor Joab, com a mochila nas costas, eu estava indo para a escola. Eu disse: eu vou mais cedo, vou dar uma passada na igreja. Eu tinha que chegar lá por volta de 12:30, 1h, estudava tarde. Vou mais cedo, cheguei quase umas 11, já estava quase no final. Fiquei lá no fundo e Deus tomou essa mulher e disse: esse rapaz que entrou com a mochila nas costas, o Pai fala ao meu coração para falar o dele, que eu o amo, que eu vou levar os pés dele a lugares que ninguém da família dele ainda pisou. E hoje eu estou aqui disposto a chocar esse povo. Quer saber? Mais um choque para você. Eu não gostei nada do que ela falou. Não. E aí ela foi cheia do Espírito Santo. Na época era um cabo de microfone enorme, não tinha microfone sem fio. E ela saiu arrastando aquele cabo, fazendo assim, ó, dando uns puxão, indo lá no fundo. O cabo enrolava assim nas cadeiras, ela puxava, eu digo: vai quebrar. E ela puxava, e ia na autoridade, cheia do manto, do mistério, marchando. Olhou na minha cara e disse assim: ó, o teu coração pode endurecer, mas eis que estou à porta e bato. Eu vou te levantar. Eu, desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi para as nações, para te dar por profeta. E eu disse: não quero ser isso, nunca. Eu
criar meus filhos colocando no cantinho para orar 10 Pai Nosso? Não quero não. Porque essa era a imagem construída. Eu não queria ser o que o meu pai é. Eu não queria me tornar o que ele é. De maneira alguma. Mas quando Deus tem um plano na vida de alguém, mesmo que a pessoa não queira, Ele leva no caminho de Damasco, dá um quedão, joga uma luz nos olhos, cega se possível, mas diz assim: estou aqui, tu vai fazer o que eu quero que tu faça. E aí, depois aquelas palavras não saíram da minha cabeça. Ela apresentou para mim um Deus diferente, um Deus que ama, um Deus que tem planos, um Deus que sonha o seu sonho, e mesmo que você ainda não tenha sonhado, Ele já está sonhando dele. Um Deus que quer e pode e vai fazer o impossível se tornar possível. E ela foi usada por Deus, e meu coração resistia, relutava, e ali ela falava cheia do Espírito Santo. Olha, aquela mulher falou com tanta autoridade de Deus na minha vida, que teve um momento que eu não aguentei, desmontei todo, caí no chão, de joelhos. Quando eu vi, já estava na frente do altar chorando. E foi aí que eu comecei a viver uma experiência com Deus que eu não conhecia. Criado em um ambiente que só falava de Deus, mas não conhecia Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer apenas que você entenda que Ele é um agente de punição. Deus, Ele quer se relacionar com você. Ele quer que você se aproxime porque Ele quer se revelar a você. Ele quer caminhar com você. E isso desde lá de trás. O projeto original é esse. Quando Deus ele construiu o jardim do Éden, o projeto de Deus era plantar o jardim lindo, maravilhoso, paradisíaco. Criou o homem, colocou o homem no jardim, e o objetivo principal, pastor Joab, era se relacionar com o homem. Deus não criou o jardim para colocar uma árvore para o homem cair e armar uma cilada para a sua destruição, não. A árvore era termômetro de fidelidade. O jardim era um ambiente de conversa, de interação, porque diz a palavra que no crepúsculo, na viração do dia, todas as tardes, Deus chegava no jardim dizendo: e aí, Adão, vamos pôr nossa conversa em dia, vamos conversar. Toda tarde Deus queria conversar. E você sabe que o diálogo é uma das bases e pilares de um relacionamento saudável. Confiança, amor, diálogo, atenção, respeito são bases imprescindíveis para um bom relacionamento. E Deus estava mantendo esse relacionamento com Adão todas as tardes na viração do dia. Deus queria conversar. E sabe o que me chama mais atenção? A iniciativa é sempre dele. Parte de quem é independente. Nós que somos dependentes de Deus, às vezes a gente ignora ele. Às vezes não, na maioria das vezes a gente ignora. A gente não se presta a ouvi-lo, a caminhar com ele, a andar com ele. E ele sempre está dando o primeiro passo desse relacionamento. Ele é o primeiro que dá a partida, Ele é o primeiro que vira essa chave. O que você precisa saber nesta noite é que antes de qualquer regra, de qualquer punição, tem o amor de Deus pela sua vida. E o amor dele é o principal. Ele quer se relacionar com você, Ele quer estar com o ombro dele colado ao seu. Ele quer ouvir você. Ele quer conversar com você como ele conversava com Adão. E quando Adão perdeu isso, o que mais lhe fez sofrer não foi o fato de estar num paraíso com cachoeiras bonitas e árvores de tudo que é espécie, de ter autonomia de colocar o nome nos animais. Eu fico até curioso para saber qual era a conversa que Deus falava com Adão o tempo todo. E aí, Adão, o que foi que você fez? Hoje eu coloquei o nome do boi. Hoje. Aí passou no outro dia. E hoje? O que foi que você fez hoje? Como foi teu dia, Adão? Hoje pus o nome num bichinho engraçado. O quê?
bichinho, porque o senhor tem um senso de humor incrível, né, pai? O senhor colocou um chifre no nariz do rinoceronte. No outro dia, coloquei o nome de um bicho. Olha, esse bicho também, o senhor tem um senso de humor incrível, né? Colocou um pescoção nele, girafa. Eu imagino que essa era a conversa. Deus queria saber do dia a dia de Adão. Sabe, quando você se relaciona com alguém, você se sente bem estar do lado daquela pessoa. Você quer ouvir até contar bobagem, besteira, contar uma piada saudável para vocês rirem. Eu imagino que o nível de interação era esse. Então, quando Adão perdeu isso, ele não ficou sentindo a falta dos animais que ele adotou e colocou nomes. Ele não ficou sentindo a falta da cachoeira que ele tomava banho, talvez, um banho bem quentinho. Ele sentia a saudade de conversar com Deus. A intimidade que ele tinha, o acesso que ele tinha. E quer saber, quem experimenta isso uma vez, morre de saudade quando deixa de experimentar. Não vê a hora de experimentar isso de novo. Deus, ele quer se relacionar com você. Jesus, ele é a exata expressão do Pai. Se você olhar para Jesus, a maneira que Jesus olha para você, tudo que Jesus fez, toda a história, o lastro de Jesus, é todo o Pai. Mas é o Pai escrito. Porque quem vê o Filho está vendo o Pai. Ele disse: vocês querem conhecer ao Pai? Olha aqui, eu sou a exata expressão dele. Quem vê a mim, vê o Pai. E eles estavam querendo conhecer o Pai. Algumas pessoas, elas permitem que os seus pensamentos permeiem a ideia que eu tinha de que Deus era apenas um agente de punição, de castigo, de saiu da linha, eu vou pegar na primeira virada e vai ser assim, o pau vai quebrar. Quando na verdade Deus, ele quer amar você, se relacionar com você, caminhar com você, andar do seu lado. Dizer para você: conte para mim sua vida, sua história, eu estou aqui ouvindo você. Fale, converse, se aproxime de mim. Interessante que todas as pessoas na Bíblia aqui, elas foram íntimas de Deus. Porque tem gente que pensa: pastor, na Bíblia mostra filhos prediletos de Deus, filhos favoritos de Deus. Ei, para início de conversa, Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos íntimos. Deus tem filhos que se aproximam mais. Deus tem filhos que oram pela madrugada. Deus tem filho que procura o Pai, porque o Pai também está procurando esses filhos íntimos. A palavra diz que o Pai e a sua procura não terminou. Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses são os íntimos. Deus não tem filhos favoritos, Deus tem filhos íntimos. E sabe o que me chama a atenção, pastor Joabe? Quando Moisés começou a estreitar o relacionamento dele com Deus, eu fiquei observando e fiquei chocado. O nível de intimidade que Moisés tinha com Deus era incrível. Como ele desenvolveu aquele nível de intimidade, sabe por quê? Moisés não tratava Deus como aquele primo rico, como muita gente trata. Não tratava Deus como alguém com uma capacidade melhor, como muita gente trata. Moisés tratava Deus como seu amigo. Certa vez, Deus chegou para Moisés e falou assim: eu não vou salvar esse povo. Eu não aguento mais esse povo. Povo ruim, povo murmurador, nunca está bom. Eu faço água sair da rocha, eles reclamam. Mando maná, eles reclamam. Faço tudo por eles. Abro o mar, eles reclamam. Não quero saber mais dessa gente. Não vou salvar eles, Moisés. Moisés bate o pé e diz assim: se o Senhor não salvar, não me salve também. Tira o meu nome do livro da vida. Aí Deus chega e fala assim: eu não vou com vocês. Eu não vou no meio do povo. Moisés, se eu for no meio desse povo, eu vou destruir tudo. Eu não vou aguentar, é muita murmuração, é muito pecado, é muita idolatria, é muita coisa que eu fico irado, fico aborrecido. Eu não vou no meio desse povo. Eu vou fazer o seguinte: você vai e eu fico só observando. Moisés chegou e disse assim: se o Senhor não for, eu nem tiro o meu pé daqui. Olha o nível de intimidade.
Olha como ele tratava Deus, colocava Deus sempre à prova, colocava Deus em dificuldade o tempo todo. Sabe o que se chama isso? Relacionamento. Às vezes eu falo para o pastor Joab, se tu não for em Curitiba, eu não venho aqui mais. Aí ele fala, eu também. Mas é o relacionamento, que um quer estar perto do outro, um quer sentar para ouvir o outro pregar, um quer ver Deus usando o outro. Isso que se chama relacionamento. Eu imagino Moisés batendo o pé, que nem aqueles meninos quando roubam o doce da mão, assim, se o Senhor não for, também não vou. E pronto. Aí Deus tenta, sabe aquele pai que tenta tapear o filho, pastor Joab? Meu filho, faz o seguinte, eu não vou, porque eu não vou suportar. E se esse povo estiver perto de mim, vai consumir tudo. Vou fazer o seguinte, o papai vai fazer o seguinte, eu vou enviar um anjo. O meu anjo vai. Sabe o que Moisés falou? Anjo não. Quero tu. Que negócio de anjo. Você está achando que o anjo vai vir? Vai vir um próprio pai do teu lado dizer assim, eu estou contigo. Eu vou mandar Miguel, sabe Miguel? Aquele que expulsou Satanás lá do céu. Anjo guerreiro, forte. Anjo que tem espada afiada. Quando ele chega e só falar o nome dele, os demônios estremecem. Aí Moisés disse, pode ter o anjo que for, o mais bravo, o mais poderoso. Eu quero a tua presença comigo. Pergunta ao seu vizinho assim, você acha que parou por aí? Fala para ele, acha que parou por aí? Acabou não. Moisés era abusado demais. Depois que Deus disse, tá bom Moisés, eu vou, faz assim, ó, faz um tabernáculo que eu vou habitar no meio deles. E quando for oferecido o sacrifício, a minha Shekinah vai descer em cima do tabernáculo. A minha nuvem de glória vai pairar no meio, em cima da tampa do propiciatório. Vai descer ali, vocês vão ver que eu estou presente. Vocês vão estar sempre comigo, eu estarei sempre com vocês. Vou habitar no meio do meu povo. Deus começou a habitar no meio do deserto. Você está dizendo, reclamando, eu estou no deserto. O importante é você estar com Deus nesse deserto. Mas a minha vida está uma prova, a minha vida está uma luta. Mas se Deus estiver com você nessa prova, está tudo resolvido, tudo certo. Porque a presença dele é o mais importante. O relacionamento com ele é o que mais importa. É o que mais importa. E Deus habitou no meio. Aí pronto, Moisés pronto. Está sossegado, está tudo certo. Deu tudo certo. Deus fez as minhas vontades. Acabou por aí? Não. Moisés chega para Deus e fala assim, eu quero te ver. Eu imagino o pai fazendo assim, ai. Agora o bicho pegou, agora ficou feio. Moisés, você não está aliviando para mim. Ajuda aí, meu filho. Todo homem que me vê certamente morrerá. Todo homem que contemplar a minha face não vai suportar a minha glória. O homem não foi preparado para estar frente a frente comigo. Essa matéria mortal e pobre e fraca e frágil não suporta a minha presença. Eu imagino Moisés, aqui uma analogia pessoal, Moisés dizendo assim, ó, tu não é Deus? Então tu sabe o que tem que fazer. Eu quero te ver. Sabe o que Deus quer? Que você se relacione com Ele e coloque Ele em dificuldade quando preciso for. Não tem esse negócio de dobrar o joelhinho e dizer assim, Senhor, não quero pedir muita coisa não, uma Brasília tá bom. Se eu fosse Deus, dizia para você, eu não vou te dar nada. Pessoas que quando vão orar, vão se relacionar com Deus, que o primeiro passo do relacionamento com Deus se chama oração. Vão se relacionar com Deus, fazem orações pequenas, medíocres. Ei, para de achar que Deus é alguém que só tem um nível maior do que o seu. Ele é Deus na tua vida. Ele é o Deus que faz o impossível possível. Ele é o Deus que faz a água sair da rocha. Ei, olha para cá. Ele é o Deus que abre passagem no meio do mar. Ei, olha para cá. Ele é o Deus que ele vai no meio do povo, mesmo ciente de que tem que andar com cuidado, porque senão não vai suportar o que ele tem para dar. Ele projeta a situação só para se relacionar com você. Sabe o que eu imagino? Deus dizendo, eu tenho que agradar o meu filho. Ele fez um pedido aqui impraticável. Eu imagino Deus indo num quadro, pastor Joab, fazendo assim, peraí, deixa eu fazer minha matemática aqui, ó.
4 vezes 5, 9 fora, tal, e... não vai dar certo. Deixa eu fazer de novo. Vai, raiz quadrada, todas aquelas equações, para poder ele me ver. O que é que eu faço? E Deus calculando, isso aqui eu imaginando, Deus calculando. Aí depois Deus faz a matemática dele, faz um projeto desse, eu acho que esse vai dar certo. Faz o seguinte, Moisés, para trás daquela rocha, agora. Tá bom, pai. Tu vai ficar ali atrás da rocha, e quando tu chegar de trás daquela rocha, eu vou passar e tu vai me ver. Sabe o que eu entendo? Deus cria um plano para satisfazer um relacionamento que um filho quer ter mais estreitado com ele. Pegou? Deus, ele elabora um plano impossível, pastor Joabe, só para poder estreitar um relacionamento com ele. Se me ver, morre. Mas eu tenho um plano que você vai me ver e não vai morrer, porque eu quero me relacionar com você. Pegou? Se vê, morre. Mas espera aí, eu tenho um plano. Você quer se aproximar, né? Porque relacionamento tem que ver, né? Tem que conhecer, né? Não é verdade? Tem que se aproximar, né? Tem que chegar perto. E Moisés, ele se tornou íntimo de Deus. Volto a dizer, Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos íntimos, filhos que colocam ele em dificuldade. Ei, olha para cá, filho que se aproxima e diz assim: eu quero mais, eu quero um pouco mais. O Senhor já me deu, mas eu quero mais. O Senhor já mostrou um pouquinho do seu poder, eu quero mais. O Senhor já me deu um pouquinho desse dedinho aqui de intimidade, eu quero mais uma mãozinha, eu quero mais. Eu quero me aproximar mais de ti. Abraão foi chamado amigo de Deus. Daniel foi chamado homem muito desejado. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Gideão foi chamado homem muito valoroso. E você, Deus pode chamar de quê? Olha o nível de intimidade. Imagine Deus chegando para Daniel e dizendo assim: ó, homem muito desejado. Está vendo esse filho aí, ó? Eu desejo muito esse filho. Como eu amo esse filho. Está vendo esse outro aqui, ó? Com 300 botou 100 mil para correr. Varão valoroso, valente. Esse puxou o pai, não tem medo de nada. O inimigo vem, vai ter que sair vazado, porque é a cara do pai, o jeito do pai, a personalidade do pai. Abraão, Deus chamou de meu amigo. Ele é meu amigo. Entendeu? O nível, amigo de Deus. Porque Deus quer se relacionar com você. Deus não quer. Se for preciso, Ele pune, porque Ele é um pai. É aquele pai como eu fui. Uma vez eu dei uma bronca no Mateus. Ele era pequenininho, porque ele ficava com o dedinho na tomada o tempo todo. Às vezes descalço, com o dedo molhado, vai levar um choque. Eu dei uma bronca nele, ele chorou, porque eu fui firme com ele. A bronca que eu dei nele doeu mais em mim do que nele. Ele parou de chorar e eu fiquei chorando. Com pena do bichinho. Mas depois, quando ele pensava em colocar o dedinho teimoso lá de novo, ele olhava para mim e dizia: não, né, pai? Eu disse: de jeito nenhum. Que é melhor você tomar uma bronca do que você levar um choque, né? Com Deus é a mesma coisa. É melhor Deus puxar a tua orelha aqui do que Satanás te pegar lá e acabar com a tua vida. Porque o pai, ele corrige porque ele ama. Satanás, ele destrói porque ele nunca teve um pai. Ele teve, mas rejeitou. Sabe qual é a ira de Satanás? É que ele não tem como se relacionar mais com Deus, e você tem como se relacionar todo o tempo. Sabe qual é a ira do diabo? Sabe por que ele se levanta com você? Porque o pai está doido para se aproximar de você e dizer assim: filho, vamos caminhar junto, vamos viver uma história. Filho, eu não quero viver só alguns momentos com você, não. Eu quero viver uma história inteira com você. Eu quero escrever, inclusive, essa história sua, mas está do teu lado, dizendo assim: olha, eu vou te fazer feliz, abençoado. E Deus, Ele é o princípio e o fim. A palavra diz que Ele é o alfa e o ômega. E se Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, então Ele sabe o teu começo e sabe o seu final. Ele já sabe.
sabe o que vai dar. Fala para o teu vizinho, ele já sabe que você vai sorrir. Ele já sabe que você vai se alegrar. Ele já sabe que você vai cantar o hino da vitória. Ele já sabe que tem promessas lá na frente que vão se cumprir. Tudo que Deus quer, o que a palavra de hoje é o que Deus quer. Ele quer se relacionar com você. Deus não tem afilhados, Deus não tem sobrinhos, Deus não tem netos, Deus não tem enteados, Deus tem filhos. E algo poderoso que eu vou falar para você, ó. A palavra de Deus nos diz aqui algo muito forte, e eu quero compartilhar com vocês aqui. Que toda a obra da criação está esperando uma coisa. Toda a obra da criação, está escrito na palavra. Toda a obra da criação está esperando uma coisa. Pergunte para mim o quê? Está esperando que os filhos de Deus se manifestem, diz a palavra. Toda a obra da criação está assim, ó, na expectativa. Eu imagino um olhando para o outro, dizendo: e aí? Está perto? Está chegando? Aí um está falando assim: tá. Aí quando um filho de Deus se manifesta, aí comemora que nem um grito de gol. Toda a obra da criação está à espera de que os filhos de Deus se manifestem. Tem filho de Deus aí? Eu estou sozinho? Se tem, levanta a mão e dá uma rajada de glória. Levante a mão e glorifique aquele que é o Senhor da tua vida. E quem primeiro inicia essa conversa, esse relacionamento, é Ele. Totalmente independente, Ele não precisa da gente para nada. Nós somos dependentes dEle. Nós precisamos dEle, e Ele que inicia. Mas como, pastor? Como que o senhor afirma isso? Afirmo categoricamente pela palavra. A iniciativa é dEle. A palavra diz aqui, ó, Jesus, a exata expressão do Pai: não foste vós que me escolhestes, eu que escolhi a vós. Isso é muito poderoso, meus irmãos. Você está pensando que foi você que me escolheu? Não, eu já tinha te escolhido no ventre da sua mãe. Início de relacionamento parte dele. Isso é tremendo. Ele. Imagine Deus, um ser perfeito, santo, imutável, transcendente, onisciente, onipotente, onipresente, com todos esses atributos, dizendo: eu escolhi você, eu quero você, eu quero caminhar com você, eu quero andar com você, eu quero amar você. Segura essa agora. Isso aqui é muito poderoso, pastor. A exata expressão do Pai. Sabe o que ele disse? Você vai entender que a iniciativa é dele. Num relacionamento fica um olhando para o outro, né? E aí? Quem é que vai dar o primeiro passo? Como é que foi aí? Um joga para o outro também, né? Foi ela. Naquela época, posso falar? Corria lá no orelhão. Ela. Não tinha negócio de zap naquela época, meu irmão, né? Quem foi que deu o primeiro passo? Um tem que dar o primeiro passo para iniciar o negócio, não é, pastor Joab? Pastor Joab teima em dizer, que embora eu não acredite, que foi a pastora Mari que deu. Mas, do jeito que eu conheço ele, esse moreno não é fácil. Ele é profeta, né? Profeta já se antecipa, né? Já tem visão do futuro, é visionário, né? Essa gaúcha aí vai ser minha. Não é verdade? Sempre dá o primeiro passo. Alguém, para iniciar um relacionamento, tem que dar o primeiro passo. E você quer saber quem é que dá o primeiro passo? Deus. Sabe por quê? Se você não pular nessa cadeira agora, eu arranco você daí. Jesus falou assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E se abrir, eu vou entrar e
E se abrir, eu vou morar. E se abrir, eu vou. Levanta a mão e dá um glória. Eis que estou à porta assim, ó. Como é que é? Vai deixar eu entrar ou vou ficar do lado de fora? Hein? Como é que é? Eu estou aqui. Eu imagino ele dizendo assim: vai me deixar na chuva? Eu quero entrar. Cadê o ministério? Vem. Vem, ministério. Gente, essa carreirinha aí foi de matar. Essa carreirinha foi de matar. Olha. Ô Vitor, não ria não que você tá pior. É brincadeira. Entendeu? Vocês pegaram? Essa mensagem vai até mais longe, mas eu quero fechar aqui, ó. O que é que Deus quer? O tema da palavra. O que Deus quer? Ele quer amar você. Existem 3 tipos de amor. Olha para cá. Philos, Eros, Ágape. O amor Philos é amor de irmão para com irmão. Amor Eros, de um homem para com uma mulher. Precisa da epiderme, do calor, da pele, do contato, se relacionar intimamente. Amor Philos, irmãos, entre irmãos. Amor Eros, homem e mulher. E o Ágape, o amor de Deus. Que diferença, pastor? O Philos e o Eros dependem de reciprocidade, dependem de serem correspondidos para o amor se sustentar. Mas o de Deus, pastor, não precisa corresponder, ele continua amando. Se você não ama, ele vai dizer: eu continuo amando. É incondicional, não se impõe condição. Ele está batendo na porta. Sinto falta da tua voz, me chamando pra entrar. Vai! Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo. Vai, Will! Saudades do meu pai. Ele tá batendo na porta. Meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Joga a mão pra cima e apaga tudo, vai. Não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades! Saudades do meu amigo. Saudades do meu pai. Do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai. Nos braços do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai. Do meu pai. Levante a mão pra cima. Sinto falta tua voz me chamando pra entrar.
Sinto tanta saudade de conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai, vai! Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai e repousar tranquilo